O futebol é um esporte apaixonante. Em cada jogo, a emoção toma conta dos torcedores, que vibram, sofrem e comemoram junto com seus times. Mas, às vezes, a história não é escrita apenas pelo talento dos jogadores ou pelas estratégias dos treinadores. Em muitas ocasiões, a arbitragem teve um papel decisivo, mudando o rumo de competições inteiras com decisões polêmicas. Hoje, vamos relembrar alguns dos maiores erros de arbitragem da história da Champions League. Em 2005, Chelsea e Liverpool se enfrentaram na semifinal da Champions League em um confronto de gigantes. No jogo de volta, no campo do Chelsea, um dos lances mais polêmicos da história aconteceu logo nos primeiros minutos. Luiz Garcia chutou a bola em direção ao gol do Chelsea e o zagueiro William tentou afastar. O problema? A bola não cruzou totalmente a linha, mas o árbitro validou o gol. O Chelsea protestou. Os jogadores ficaram indignados, mas a decisão já estava tomada. Se existisse o VAR naquela época, o resultado poderia ter sido diferente e talvez o Chelsea chegasse à final. Se o erro de 2005 foi grave, o que aconteceu em 2009 foi ainda mais absurdo. O Chelsea enfrentava o poderoso Barcelona de Pep Guardiola na semifinal. No jogo de ida, no Camp Nou, empate sem gols. Em Londres, o Chelsea abriu o placar cedo e parecia ter o controle da partida. Mas aí começaram os erros de arbitragem. Primeiro, uma falta dentro da área para o Chelsea foi marcada fora. Depois, Abidal colocou a perna na frente de Drogba e o árbitro ignorou o pênalti. No segundo tempo, Piqué tocou a bola com a mão dentro da área, mudando completamente sua trajetória, mas mais uma vez, nada foi marcado. Nos acréscimos, Eto'o também interceptou um chute com o braço e... nada. E para piorar, no último minuto, Iniesta acertou um chute no ângulo e empatou o jogo, garantindo a classificação do Barcelona pelo critério do gol fora. Se os pênaltis tivessem sido marcados, será que o Chelsea teria avançado para a final? Em 2013, o Málaga fez história ao chegar às quartas de final da Champions League e enfrentava o Borussia Dortmund. No jogo de ida, empate em 0-0. No jogo de volta, na Alemanha, o Málaga abriu o placar. O Dortmund empatou e o Málaga voltou a ficar na frente. No último minuto, com o placar em 2-1 para o Málaga, o time espanhol estava prestes a fazer história. Mas então veio o erro fatal. Felipe Santana marcou o gol da virada para o Borussia em claro impedimento. Se o VAR existisse naquela época, o gol teria sido anulado e o Málaga teria avançado para a semifinal. O Bayern de Munique é um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu e em 2017 enfrentou o Real Madrid nas quartas de final. No jogo de volta, no Santiago Bernabéu, a partida foi para a prorrogação após um empate no agregado. E foi aí que aconteceram os erros. Cristiano Ronaldo marcou 2 gols na prorrogação. O problema? Ambos estavam impedidos. O primeiro após um cruzamento em que ele claramente estava à frente da linha defensiva. O segundo, após um passe de Marcelo, também em posição irregular. 2 erros gravíssimos que mudaram completamente o destino da partida. O Bayern protestou, mas o Real Madrid avançou e, no fim, acabou conquistando a Champions League daquele ano. Agora, vamos para um erro recente, que ainda está fresco na memória dos torcedores. Na semifinal da Champions League de 2024, Bayern e Real Madrid se enfrentavam em um confronto eletrizante. No último minuto, de Ligt marcou o gol de empate para o Bayern, que levaria o jogo para a prorrogação. Mas o que aconteceu? O árbitro já havia parado a jogada antes da finalização, alegando impedimento. O problema? O replay mostrou que o jogador não estava impedido. Se o lance tivesse seguido normalmente, talvez o Bayern tivesse mudado a história daquela Champions. Vamos falar de um jogo que ficou marcado na história. A famosa remontada do Barcelona contra o PSG em 2017. No primeiro jogo das oitavas de final, o PSG venceu por 4-0.
No jogo de volta, no Camp Nou, o Barcelona precisava de um milagre. E conseguiu. O time espanhol marcou 3 gols rapidamente, mas o PSG fez um, o que complicou ainda mais a missão do Barça. Foi então que começaram as polêmicas. Primeiro, um pênalti muito questionável sobre Neymar. Depois, Mascherano atingiu Di Maria dentro da área, mas o árbitro ignorou completamente. No final, Suárez sofreu um pênalti duvidoso, convertendo e selando a histórica virada por 6-1. Se os pênaltis do Barcelona tivessem sido anulados e o de Di Maria marcado, o PSG teria avançado. Mas a arbitragem decidiu o destino do confronto. E é isso, galera! O futebol não para e aqui no A Bola Não Para você fica por dentro de tudo. Fiquem ligados. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo!